Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 25 de fevereiro de 2023. Vamos lá, mais um áudio, como de costume. Hoje vamos trazer um assunto ou um tema sobre o livre-arbítrio. É interessante que nesta semana houve muitos questionamentos sobre o livre-arbítrio. E é engraçado que eu até pensei, sábado vou fazer um áudio sobre o livre-arbítrio, porque tem pessoas que realmente não estão compreendendo. Eu acredito que a maioria não sabe o que é o livre-arbítrio. E eu tinha esquecido do tema. Estava tentando me lembrar que tema que eu tinha pensado, eu tinha planejado, porque ultimamente é assim, está faltando título para as coisas, né? Tem não sei quantos mil textos, e já tem áudios também, acho que já está em torno de 60, mais ou menos, ou mais, que eu comecei em janeiro do ano passado e faço todos os sábados. Então, às vezes fica pensando, o tema vem, mas eu penso num título e às vezes não é fácil arrumar um título para aquele tema, porque os temas eles são às vezes um pouco assuntos diversos e precisa dar uma notificação para aquele tema para que a gente possa separar, né? Até porque se alguém um dia quer pesquisar. Aí tinha me vindo esse título e eu tinha esquecido, não lembrava mais de abrir o computador, fui ver os comentários que faltava ler no último texto e veio mais uma vez lá um questionamento do livre-arbítrio. Aí me lembrei, né? Eu vou colocar aqui sobre o livre-arbítrio porque em 2014, 2015, por aí, não lembro bem certo o ano, eu acho que até foi 2014. Num atendimento veio um tal de reptiliano, né? Veio assustar, querer assustar. Na verdade, não assustou coisa nenhuma. Meu trabalho ele é voltado sempre para a luz e eu tenho amparo e eu não tenho que me preocupar com ameaças. Se eu tenho uma equipe que me ampara no esclarecimento, eu também tenho uma equipe que me ampara na proteção. Eu tenho que ser apenas o soldado da luz e confiar no plano divino. Eu não tenho tempo para nem para me defender, né? Porque eu não preciso. Quando eu vejo ou sinto alguma energia rondando, eu peço para a equipe arcangélica, no comando do arcanjo Miguel, e eles estão prontos para resolver a situação, porque o trabalho deles é esse. Eu não perco um minuto da minha vida me preocupando. Então, por várias vezes apareceram reptilianos, porque eu tenho esses contatos com espíritos de todas as naipes, né? Desde esses que eram encarnados, que desencarnaram, aqueles que estão perdidos, que estão raivosos, que estão vingativos, que estão apenas na escuridão, e aqueles também de luz, e também aqueles que nunca encarnaram na Terra, sejam da luz, seja das sombras. Conexão é conexão, não existe uma fita métrica que vai medir a distância a, ou a frequência de cada alma, cada espírito fora da carne que vem entrar em contato comigo ou com qualquer um outro que esteja encarnado. E o reptiliano estava realmente muito raivoso. Ele disse que ia fechar o meu espaço, porque eu questionei ele o porquê que ele queria fechar. Ele disse, porque nós não queremos que vocês esclareçam as pessoas. Aí eu questionei e disse para ele, sim, mas eu tenho meu trabalho, tenho a minha missão.
é meu propósito de alma e eu posso fazer do jeito que eu decidi fazer, pois eu tenho o livre-arbítrio. Se eu não quero fechar, você não vai poder fechar porque você nem tem forma física. Aí ele deu uma baita de uma gargalhada e disse: engraçado que os humanos falam do livre-arbítrio, ninguém sabe o que é. E eu não desprezo nunca nenhuma informação, seja do bem, seja da não-luz, porque informações há de todos os lados. Tem muita coisa que a gente não aprende nos livros, em cursos, e muito menos de pessoas encarnadas, então os desencarnados é que trazem as informações. Eles têm conhecimento, inclusive os da não-luz. Os anjos caídos têm um conhecimento muito grande, muito maior que qualquer humano encarnado, por mais iluminado que ele esteja. E a minha consciência sempre me dizia e me diz sempre: se eu estou trabalhando para a luz, eu não tenho que ficar escolhendo missão. A missão que me é dada é a missão cumprida e a missão servida. E eu preciso apenas saber que é o meu trabalho e se veio para mim é porque eu posso. Eu não tenho que ficar com medo e nunca tive. Não acredito que isso seja a razão para ter qualquer receio, uma vez que o amparo é do alto e é sempre da luz. E a luz se sobrepõe às sombras. Então, só para não deixar ninguém curioso, eu vou terminar a história do contato. Depois eu volto para o livre-arbítrio. Aí a entidade me disse: mas eu vou fechar esse espaço. Aí eu perguntei para ele o que ele ia fazer para fechar o espaço. Aí ele me disse: é bem simples. As pessoas que buscam esse trabalho espiritual da alma, na verdade elas não entendem muito e também não acreditam muito. Mas quando elas estão desesperadas e não têm mais nenhuma outra alternativa, elas buscam então como tábua de salvação um trabalho espiritual, de orientação espiritual. Mas ainda assim com um pé atrás. Obviamente que naquela época, 2014, não é a época de hoje. Hoje muita gente entende perfeitamente o que é trabalho espiritual, a importância disso. Muita gente deve ter quintuplicado o número de almas encarnadas que hoje estão esclarecidas e na época ainda não estavam, porque agora as coisas andam muito rápido. E diz ele, elas vêm meio que não acreditando muito, com o pé atrás, e nós vamos colocar mais dúvidas na cabecinha delas, vamos sugestionar elas a não vir, que em vez de gastar esse dinheirinho que vai pagar pelo atendimento, vai comprar um sapato novo, um vestido novo, uma camisa nova, vai comprar um presentinho para o afilhado, para que gastar esse dinheiro? E elas daí desistem. E se você tem uma despesa grande com o aluguel dessa sala, se não vem ninguém aqui para te trazer os recursos através do teu trabalho, como é que você vai manter esse espaço aberto? Aí eu lembrei que, sim, tinha muita, naquela época, às vezes as pessoas agendavam um trabalho e muitos desistiam de vir, em cima da hora avisavam, nem uns nem avisavam que não vinham, né? Aí eu disse para ele, então agora está explicado. Eu sei exatamente quem está por trás de tudo isso. Ele disse, sim, somos nós. Nós fizemos isso. Aí eu disse para ele, tudo bem, eu também não posso pagar para manter um espaço aberto desocupado, inútil.
Nesse caso, obviamente, eu deverei fechar e vou ter que te dar razão, então. Ele disse: sim, sim, nós fizemos isso com todos os trabalhadores da luz. Sempre dificultamos o máximo que nós pudemos. Falamos para eles que esse trabalho não pode ser pago, que tem que ser gratuito, porque é coisa divina e que se ganhou de Deus não pode cobrar. É aquela coisa que muita gente fala, inclusive eu vejo alguns comentários, inclusive gente fazendo a mesma coisa, né? E até para complementar, outras almas evoluídas e elevadas sempre dizem que qualquer trabalho é um trabalho, independente do conteúdo, e toda pessoa que trabalha merece remuneração, seja de uma forma ou de outra, se não é em dinheiro, é em produtos ou qualquer outra coisa, mas tem que ser remunerado porque é um trabalho igual. Não tem diferença nenhuma entre o coveiro e uma parteira. E todos os que estão entre os dois, né? Isso é ponto. Mas aí eu disse para aquela entidade, né? Muito bem, você está me dizendo que você pode e o meu livre-arbítrio não vale nada mesmo, então tudo certo, né? O meu livre-arbítrio não chega a tanto. Mas se eu resolver atender as pessoas embaixo de uma árvore, sem pagar aluguel, e eu vou atender elas num custo mínimo ou até gratuitamente, você vai impedir? Ele disse: não, ali nós não podemos agir. Aí, tudo bem. Aí ele deu o show dele e foi embora e eu fiquei com a lição, porque é assim que surge. Quando vinham essas entidades, eu sempre pensava comigo mesmo, né? Se permitiram chegar, tem quem permitiu também está no controle. Então eu não tenho que me preocupar com isso. Vamos ver a mensagem e é sempre assim. As mensagens vinham e vinham muito, muito importantes, tanto que eu lembro de todas elas e me serviram muito para toda a vida, né? Até aqui e para frente também. Aí eu fiquei com aquela coisa do livre-arbítrio. Eu pensei, mas bah, né? A gente aprendeu em tantas oportunidades o livre-arbítrio. Eu posso decidir por mim. Eu tenho livre-arbítrio. Quero ou não quero? Sim, é verdade. É verdade. Mas eu fiquei de 2014 até 2023, são 6 anos, 7, 8, né? 9, exatamente 9 anos. Vamos fazer a conta matemática, sem calculadora tem que pensar, né? Então, 2014 a 2023 são 9 anos. Veja bem, 9 anos eu fiquei com essa dúvida e não achei respostas em lugar nenhum. E essa semana, vários questionamentos surgiram e voltou essa questão do livre-arbítrio. Eu sempre sou daquela opinião que nós temos que fazer o nosso esforço. Ninguém ganha nada de graça, nem uma mensagem espiritual. Sem o mérito, sem o esforço, sem a busca, sem o trabalho, sem o empenho. Porque é assim que é. Que negócio é esse da uma pessoa receber de graça, outras não? Onde estaria a justiça divina? Aí vamos lembrar aquela parábola, né? A cada um segundo suas obras, ou a cada um segundo seus esforços. Aí explica também tudo. Então eu pesquisei, eu busquei, eu me interessei, pedi para minha equipe muitas vezes, tentei buscar dentro do meu eu superior, mas é assim, às vezes é preciso que a gente esgote todas as possibilidades, porque se tem ainda algo que não está pronto, é porque não está pronto. Se tem algo que não está definido, é porque não está definido. Se uma resposta ainda não veio, é porque não chegou a hora, ou a gente não entendia antes.
Para mim, até então, o livre-arbítrio era assim. Hoje, bom, agora eu estou aqui, quero levantar da cadeira, quero ir lá na outra, lá no quarto, quero ir lá para fora. Eu faço e pronto, né? É a vontade minha. Quero ir lá no vizinho conversar um pouco com ele, eu vou lá. É o livre-arbítrio. Eu entendi assim. Claro que ultimamente a gente já tinha alguns indícios de coisas bem mais profundas, mas não vou aqui detalhar porque isso não importa. Esta semana eu recebi várias vezes a mesma questão e aí fui responder, como eu sempre faço. Quando eu não tenho resposta, eu não respondo. Às vezes é um assunto que vai trazer polêmica, também não vou responder porque eu não estou a fim de criar polêmica com ninguém. Aliás, polêmica, confronto, provocação, essas coisas, está vindo muito forte 2021. Eu coloquei um texto bem no fim do ano, né? Em 2022 não entre em confronto. No final de 2022 veio de novo a mensagem, em 2023 não entra em discussão. Só que eu não tive tempo de colocar esse título ainda, porque vieram outros e eu não tive oportunidade e passou em branco. Mas é para 2023 não entrar em discussão. E quando vem essas mensagens, temos que ter muito cuidado, porque são avisos e são importantes. Então, perguntas que querem entrar em confusão, em debate, em bate-boca, como você disse, tem gente que faz isso, fica vasculhando as páginas dos outros só para colocar lá tumultos, né? A melhor resposta que a gente dá para essas pessoas são a ignorância, ignorar, né? Não dar atenção, é a melhor resposta que tem. E não vamos valorizar aquilo que não tem valor. Mas essa questão do livre-arbítrio, se eu deixei de responder algumas vezes, é porque eu não tinha resposta. E agora, essa semana, veio a resposta, porque as respostas, elas vêm, quando eu vou responder uma questão, eu não tenho que pensar na resposta. Se eu vou pensar na resposta, quem vai trabalhar é a minha mente. A minha mente é comum, como qualquer outra. Ela não tem conhecimento além daquilo que eu conheço desta vida atual, porque a mente é coisa do cérebro. O cérebro é coisa desse corpo, que nasceu, cresceu e vai morrer e pronto. A resposta tem que vir da alma, da conexão com o meu eu superior, com outras entidades espirituais elevadas que me amparam. Não importa de onde vem, a fonte é sempre a mesma, o caminho que é diferente. Então, todas as respostas que eu dou nas questões, quando eu respondo, não é eu que estou respondendo. É uma versão minha mais elevada, ou é uma outra entidade espiritual da luz que está ali para auxiliar as pessoas. É assim que funciona. E aí veio a resposta. Olha como as coisas são interessantes. A resposta veio desta forma. Depois de tantos anos, depois de 9 anos, e veio certeira. Aí eu fui entender o livre-arbítrio. E é isso que eu vou passar hoje para vocês. Vamos lá. O livre-arbítrio, sim, é sempre uma decisão de cada um. Isso é ponto. Mas não é aquilo que a gente imaginava. Aquilo lá é apenas um pontinho dentro da linha pontilhada, que tem quilômetros de extensão. O livre-arbítrio começou quando o meu fractal de alma, aliás, vamos falar a alma. Quando a minha alma mais elevada, que está numa dimensão, pelo menos na quinta ou acima disso, a quinta dimensão ou acima, ficou sabendo que aqui na Terra tinha, ou em outros planetas, se a gente veio de Capela, outros lugares, enfim, tinha oportunidade de viver a experiência ou experienciar um mundo de dualidade, de terceira dimensão, submetido ao véu do esquecimento. Então, em poucas palavras, vamos esquecer os planetas anteriores, se acaso a gente passou por lá, porque muitos vieram de outros planetas de terceira dimensão e vieram continuar aqui, como vai acontecer agora com a Terra. Muitos vão embora para outros planetas de terceira dimensão, continuar o aprendizado que não foi concluído aqui. A nossa alma sabia,
desta oportunidade, sabia as regras do jogo. Ela sabia todo o currículo dessa escola terrana, né? Ela sabia que aqui viria num fractal dela mesma, ela não pode vir inteira, porque ela não pode vir aqui com uma dimensão de quinta, por exemplo, no mundo de terceira. Ela tinha que vir um pedaço dela, uma parte da sua consciência, um fractal, como já coloquei tantas vezes. E que a regra do jogo era o véu do esquecimento, viver a dualidade, as polaridades. Tudo que se podia criar com o pensamento, com as ideias nesse planeta, terceira dimensão, teria que experienciar os dois lados da moeda. Então, um tipo, como já coloquei tantas vezes, uma encarnação viria como assassino, noutra viria para ser assassinado, para experienciar os dois lados. Numa seria ladrão, noutra seria roubado, numa seria traidor, noutra seria traído e assim por diante. Como eu gosto de colocar os exemplos para que as pessoas possam comparar e entender melhor. E que teria todo o amparo necessário, teria a oportunidade de cada tempo em tempo desencarnar do corpo material e para a quarta dimensão para fazer uma avaliação da sua caminhada, da sua performance. Que é o que nós chamamos de morte, que todo mundo quer evitar, quer temer, que é a coisa mais legal que tem aqui nesse mundo, porque daí a alma vai lá e vê o que ela aprendeu, o que não aprendeu, o que falta, o que não falta, porque lá ela tem o currículo todo. Ela tem o script que ela mesma recebeu antes de vir para cá a primeira vez. Aí ela faz a avaliação, claro que tem aquele períodozinho de perturbação, de arrependimento, enfim, isso aí não precisa contar aqui, porque vocês sabem, principalmente quem acompanha o que entende do Kardec, né, da codificação do Espiritismo, sabe disso. E aí ela faz um plano, ela lembra das vidas passadas, porque ela expande a consciência, sabe do futuro e faz um plano encarnatório e escolhe o que ela quer passar na próxima vida. Então, se ela teve o livre-arbítrio de escolher e aceitar vir experienciar, ela não foi obrigada, ninguém ganharia prêmio para isso. Uma vez aqui encarnada este fractal, uma vez encarnado este fractal de alma, ele experiencia durante a sua vida corpórea, cada experiência. Então, esse conhecimento ele passa adiante para as suas versões de consciência, porque é uma consciência. A alma é consciência. Então vai para as suas versões mais altas, que são consideradas almas, super-almas, né? E até chegar ao eu superior, o espírito, o átomo semente lá na fonte. Todas as versões da sua mônada recebe as informações ao vivo, em cima da hora. Tipo agora, eu estou fazendo esse áudio e as minhas versões lá mais elevadas estão recebendo. Estou recebendo essa informação. O fractal dessa mônada está fazendo um áudio aqui agora para as outras almas, ou fractais encarnados aqui, né? Toda a minha sensação emocional, alegria, tristeza, raiva, ódio, rancor, ciúme, inveja, preguiça. Bom, o que a gente puder imaginar que é emocional é o sentir. E é o sentir que passa adiante. Não é aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo, aquilo que eu desejo. Não. É a emoção do sentir. Porque lá para cima não tem português para você falar. Não tem outras línguas, inglês, italiano, alemão. Não, lá é sentir. Todas as versões vão recebendo e imediatamente sobe aquela coisa como se fosse um, um feixe de luz e vai até a fonte lá no eu superior. Então a mônada inteira recebe a minha experiência aqui, como a mônada inteira, a partir da quinta dimensão, recebe as experiências de outros fractais em outros planetas, outros mundos, outras galáxias, outros lugares. E lá na fonte é distribuído para as consciências do todo. Todos os seus superiores, todos os átomos semente, todos os espíritos
do cosmo, não da Terra e da nossa galáxia, do cosmo, vão ficar sabendo a minha experiência aqui na Terra, a tua experiência, a experiência de cada um. Porque nós temos um sentido diferente, embora aprendemos as mesmas lições. Mas cada um viveu de uma forma, sentiu de uma forma e transmitiu daquela forma. Então o livre-arbítrio de escolher essa missão, essa experiência, ali é o ponto principal do livre-arbítrio. Veio porque quis, porque desejou, sabia das regras, sabia inclusive que nos últimos 350 mil anos estaria sob o regime dos trevosos, que iam aprisionar a humanidade na Terra. Mas também sabia que isso não seria um empecilho para voltar para casa. Porque tem meios como muitos estão fazendo, já fizeram e vão fazer. Então a regra do jogo era muito clara. E a escolha de querer vir ou não vir também. Dizem que as almas fizeram filas para conquistar uma vaga. Então você fez fila, eu fiz fila, nós fomos premiados. Ganhamos a vaga para esse curso maravilhoso. Nós vamos saber mais adiante, sim, que é maravilhoso. Não se preocupe. Aquilo que nós passamos aqui é experiência, não é real. A alma é imortal, a alma não sente dor, quem sente é o corpo. O corpo, cada tempo em tempo, desaparece, né? E depois a alma pega outro. Ali foi o livre-arbítrio a principal, então começou ali. A partir dali, desencadeou as outras opções do livre-arbítrio. Então, quando a alma está calma, vamos falar alma para não ficar falando fractal toda vez, né? Então vamos falar de eu, de você, de todos que aqui escutam, né? Quando você esteve em cada desencarne que nós temos, lembre-se desse número, a média de 600 a 1100 encarnações aqui na Terra. Em cada encarnação houve depois, obviamente, o desencarne. A alma se liberta do corpo, vai para o plano astral. Lá na quarta dimensão, no plano astral, a alma sem o corpo lembra do passado, sabe do futuro e faz esse projeto encarnatório. Aí entra novamente o livre-arbítrio. Ela vai escolher quando quer reencarnar. Ela vai escolher um plano de alma. O que ela vai querer experienciar? O que ela vai querer resgatar? Em que lugar ela vai nascer? Que país? Que parte do planeta? Que continente? Que cidade de cada país? Que bairro? Qual a família? Que condições ela vai querer nascer? E tudo que ela vai passar durante todos os dias que ela escolher. Ela vai escolher 80 anos para ficar encarnada, ou 50, ou 40. É o prazo que ela pede, e esse prazo é respeitado. Nada e ninguém encurta a vida de uma alma encarnada, a não ser ela própria, pela escolha, que também é o livre-arbítrio, de se suicidar. Então, ninguém mora antes da hora, porque existe uma lei universal que estabelece essa regra. Pode vir 300 maremotos na região que você mora. Pode morrer toda a cidade inteira e sobrar só você, porque você não estava na hora de morrer. Você escolheu viver até tal data. Agora, quando chega a hora, uma razão ou outra vai te levar. Isso, às vezes, é uma escolha da alma passar por aquilo, às vezes não. Serve qualquer coisa. Mas, geralmente, é uma escolha da alma. Ah, naquela época lá que eu vou desencarnar, eu vou encarnar daqui 10 anos, daí vou viver 80, então daqui 90 anos na Terra vai acontecer uma pandemia. Ah, vou morrer daquela pandemia e pronto. Daí escolheu, está definido. Então não existe acaso, existe o livre-arbítrio.
existe uma causa, dita e escrita pelo próprio encarnado. O livre-arbítrio de colocar nesse plano de alma o dia a dia, o que quer experienciar, o que quer passar, o que quer sofrer, o que quer cometer. Inclusive, vou lá nessa vida, vou experienciar ser um marginal, vou ser um assassino em série, para ver o que uma alma sente ser isso. Porque lá no universo, ou no multiverso e no cosmo, tem outras almas que querem saber como é isso, eles não sabem. Não têm oportunidade de vir aqui. Então eu vou fazer a experiência e vou passar para todo mundo. Olhem como são as coisas. Obviamente que já escrevi uma vez, ou fiz um áudio, não sei. A primeira vez que o fractal encarnado passa pela experiência de mal, é uma experiência, ele não pode ser punido por estar aprendendo. Depois ele faz a outra vida, ele escolhe passar para o outro lado, para sofrer as consequências, para ter a noção exata do que é essa experiência. O karma é criado quando aquele fractal encarnado sabe que não deve fazer aquilo, que ele já passou pela experiência, ele tem consciência, por isso ele sabe que não é lícito. E assim mesmo por vantagens, por isso, por aquilo, enfim, sempre tem um interesse. Ele faz. Aí ele vai sofrer o karma obrigatório, o resgate obrigatório. Aí é uma dívida que ele vai adquirir. Aí sim vem necessariamente o resgate. Não tem como fugir. Repetir o erro sabendo que já experienciou é do livre-arbítrio. Não repetir é livre-arbítrio. Se suicidar é livre-arbítrio. Por quê? Ele não escolheu lá no plano astral, no plano de alma, vir aqui e se suicidar. Isso é uma coisa que não existe. Ninguém coloca, porque isso é outra pergunta que já me colocaram muitas vezes. Ninguém coloca num plano encarnatório vir se suicidar, mas ele pode colocar sim, passar pela prova do suicídio, porque ele já se suicidou numa vida anterior. Então ele vem passar pela prova, ele vai passar exatamente o que na outra vida levou ele a se suicidar. Se foi uma briga com a namorada ou com o namorado e se matou, aí na outra vida ele diz assim, eu vou lá e vou passar pela prova. Na tal idade que na outra vida eu sofri isso, eu vou passar de novo, exatamente na mesma idade, com as mesmas situações, as mesmas vibrações, as mesmas frequências. E eu vou ter que resistir. Se ele não resiste, comete de novo, é o livre-arbítrio. Aí ele tem dupla dívida. Vai ficar mais difícil na outra vida para recuperar, porque é karma, se matar é karma, é crime. Né? Ele não precisaria fazer. Ele vai ter que resgatar isso. E por fim, o livre-arbítrio, que todo mundo entende, é de fato a escolha a cada minuto de cada encarnação. Então, nesta vida atual tua, minha e dos demais, nós temos o livre-arbítrio de escolher. Por quê? Aquele plano de alma que nós fizemos antes de encarnar, ele é um leque de possibilidades, tem muitas possibilidades. É um plano que nós não temos condições ainda aqui na terceira dimensão de entender. Nós vamos entender isso depois quando nós formos para a quinta dimensão. Nós temos que passar por tais e tais e tais e tais experiências. Temos uma vida lá, 80 anos pedido para passar todas essas experiências. A gente encarna, ou reencarna, né? E esquece. É o véu do esquecimento, que faz parte da regra dessa escola. Então, como é que nós vamos cumprir um plano que a gente esqueceu que fez? Aí entra a providência divina, as leis universais, as leis maiores, que eu chamo de universo. O universo sabe onde você está, sabe quem é você, ele sabe o plano que você fez antes de encarnar, e ele sabe
Em cada momento da tua vida corpórea, ou seja, em cada idade que você está, ele vai te trazer aquilo que você pediu para receber, lá naquele plano. Ele vai te trazer em forma de situações. Então você está lá tranquilo e acontece alguma coisa, uma situação. Você pediu no teu plano de alma, foi teu livre-arbítrio. Aí vem essa situação. Aí você tem o livre-arbítrio de escolher o que tu vai fazer com a situação. A providência divina é tão amorosa e tão sábia e tão benevolente que ela permite em cada situação você ter muitas opções. Não é uma opção só. Se você não escolhe uma opção, tem outra. Se não escolhe aquela outra, tem outra, tem outra. A maioria delas te leva a fazer ou completar o teu plano de alma. Mas tem algumas situações que você escolhe pelo teu livre-arbítrio que não estão naquelas opções do teu plano de alma. Então você não vai resolver aquela situação que pediu para resolver nessa vida. É também livre-arbítrio. Vai ficar para uma próxima vida. Ou então, às vezes, a benevolência te passa de novo essa situação lá adiante. Dá uma repassada, como se diz. Não aproveitou agora, o universo diz assim, vamos tentar ver se agora ele consegue resolver essa situação, né? Então, uma situação que aconteceu lá atrás para a gente volta. Como tem, por exemplo, situações assim, a pessoa estava casada e o parceiro ou a parceira não estava muito de acordo e né, a relação estava muito ruim. Ah, porque o meu companheiro, minha companheira, não gosto mais de conviver com ela, porque isso, porque aquilo. Aí tem uma razão lá. Aí eu me separo. Aí passa um tempo, arruma outro cônjuge, parece tudo as mil maravilhas, depois de um tempinho que está junto, aparece a mesma situação daquele antigo relacionamento. Por quê? Porque não aprendeu a lição lá, é uma oportunidade de aprender de novo. É mais uma chance. Isso acontece muito. Às vezes as pessoas dizem, eu tenho um dedo podre para escolher relacionamento. Não, você não tem dedo podre nenhum. Se tivesse podre, você cortava o dedo fora. Você tem um hábito de não aceitar as coisas e não aprender a lição. Então você precisa, como um aluno repetente, repetir a prova, a lição. É o livre-arbítrio. Tudo o que você decide a cada minuto desta vida está dentro do livre-arbítrio. Mas lembre-se que antes você tinha o livre-arbítrio lá no plano astral de colocar no plano de alma o que você achava que devia colocar. Ninguém, não existe ninguém no universo, no cosmos inteiro que vai dizer para você tem que fazer isso. Não tem que nada. Você é uma alma livre, se você quer passar em 10 planetas de terceira dimensão antes de ir para a quinta, é o teu livre-arbítrio. É a tua vontade. Talvez seja uma preguiça, mas a preguiça também é o livre-arbítrio. Talvez seja a lei do menor esforço. Não tem problema, é o teu livre-arbítrio. Ah, mas eu não aceito isso porque os outros têm condições e eu não tenho condições. Eu sou um excluído da sociedade. Eu sou um excluído não sei do quê. Eu quero participar de cotas, de vantagens, de inclusão, porque eu sou excluído. Ora bolas, quem que te excluiu? Você, teu livre-arbítrio. Chorar leite derramado não vai resolver. Por que derramou leite? Livre-arbítrio. Olha, às vezes chega um ponto que certas coisinhas que o povo diz por aí de mimimi, né? Mimimi, nhenhenhê, sei lá o que mais o que. Realmente, nós estamos num tempo final de transição planetária e de ascensão. Eu acho que essas coisas estão acontecendo para trabalhar a nossa paciência, porque talvez a gente ainda não tenha a paciência que chega, porque realmente dá vontade de dizer assim, quer uma corda para se enforcar? Tá aqui. 2 metros chega ou quer 3?
né? Vamos dar a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Quer 4 metros, 5 metros? Não tem problema. Porque é verdade, a gente não tem mais como se sentir confortável na linha de tempo que vai para continuar na terceira dimensão. Não é nada pessoal, não é nada anticristão fazer isso, sentir isso. O próprio Cristo expulsou os mercadores do templo porque não estava na vibração daqueles mercadores do templo. São linhas de tempo diferentes, frequências diferentes. Agora nós estamos num tempo de definições, a separação do joio e do trigo, como já foi dito tantas vezes. A frequência, ela não vai mais te deixar aonde você não vibra, mas de jeito nenhum. Então, assim, quem quer ir para um lado, vai, é livre-arbítrio. Quem quer ir para o outro, vai, é livre-arbítrio. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio de exigir. Ah, aí não é livre-arbítrio. Tu não tem livre-arbítrio de exigir nada. Você tem um livre-arbítrio de escolher aquilo que você quer fazer. Seja para evoluir como para não evoluir. Seja para ir para a quinta dimensão, seja para ir para o planetinha miserável de terceira dimensão. Mas você vai decidir por conta, ninguém vai decidir por você. Não adianta eu te ajudar, não adianta outro te ajudar, não adianta lá um programa governamental dar lá o auxílio para aquele vadio que não quer trabalhar. Ele vai comer bem, mas vai continuar na terceira dimensão, né? Por mais alguns milhares de anos. Então, é livre-arbítrio. Não vamos polemizar, vamos entender o que é o livre-arbítrio. Ou será que alguém ainda acredita que veio para esse planeta para passar bem, para se divertir e fazer festa? Pode até pensar isso. Mas uma hora, nem que seja quando vai desencarnar, vai para a quarta dimensão e já vai saber a burrada que fez, né? Não precisa nem ir muito longe, não precisa nem ir para a quinta dimensão. Por isso a gente demora, cada pouco, né? Desencarna, que é o termo certo, para avaliar. Todos nós já desencarnamos centenas de vezes, até mais de 1000 vezes, e já por todas as vezes recebemos essas informações. Depois a gente também esquece, porque não era hora de lembrar. Mas agora, daqui para frente, nós vamos saber isso. E quem não quer saber, porque não quer, porque vai receber informações. Seja de um lado, seja do outro, vai saber. E vai ter que tomar uma posição. É o livre-arbítrio. Tomar posição também. Se decidir, é livre-arbítrio. Querer ou não querer, é livre-arbítrio. Então, quando aquele reptiliano me disse, gargalhando, a humanidade fala tanto no livre-arbítrio, mas nem sabe o que é o livre-arbítrio, de fato. Não sabe. Eu não sabia também. E demorei, e pesquisei, e esperei, e busquei 9 anos para saber a resposta. E agora eu posso dar essa resposta para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, não precisa perder tempo. É o livre-arbítrio. Então, agora eu vos deixo. E esse é meu livre-arbítrio. Deixar vocês agora, nesse minuto exato do áudio. E também é meu livre-arbítrio desejar e dar a cada um de vocês o meu abraço de luz. Namastê.